Uppear é a nova série de drama da Netflix que é inspirada em uma história real que promete te colocar numa trama cheia de intrigas e confusões. Mas será que é boa? É sobre isso que falaremos nessa crítica sem spoilers de Uppear. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse primeiro momento do vídeo vou comentar sobre a série sem spoilers e depois eu quero comentar alguns detalhes sobre o final e sobre algumas coisas que aconteceram, então vai ter spoilers, mas não se preocupa que até lá eu te aviso. Bom, aqui em Uppear nós acompanhamos a família Buckley na cidade fictícia de Havenport. Essa família é muito influente na cidade por comandar um grande negócio de pesca e um restaurante sazonal ali também. Quem sempre cuidou dos negócios da família foi o patriarca Harlan Buckley. Só que devido a 2 infartos, toda essa carga e essa obrigação passou para o seu filho Kane, que não conseguiu lidar muito bem com as dívidas que foram se acumulando e na tentativa de resolver o problema começou a traficar drogas em seus barcos. E é claro que isso só trouxe ainda mais problemas para a família, pois com isso eles acabam se metendo em mais dívidas e ainda correndo perigo por mexer com gente que não devia. Tudo isso faz com que logo no comecinho da série o patriarca Harlan precise sair da aposentadoria mais cedo para tentar colocar o seu império de volta aos trilhos e, é claro, tirar a sua família do perigo. Mas como vocês devem imaginar, as coisas não são tão simples assim. Bem, gente, como eu falei logo na abertura desse vídeo, a série promete ser baseada em uma história real. E de certa forma, ela até é, só que tem muita coisa ali que foi colocada na produção realmente só para criar uma trama e uma narrativa, porque o que é baseado em uma história real mesmo é apenas um pequeno detalhe, que inclusive é baseada na vida, numa parte da vida pelo menos, do criador da série, Kevin Williamson. Na verdade, ele se inspirou no fato de que a sua família realmente comandava numa cidade pequena um negócio de pesca, e o seu pai não era uma grande influência na cidade e estava passando por problemas e começou a traficar drogas, assim como o patriarca aqui da família da série. Só que o pai dele acabou não se dando bem, foi preso e tudo mais. E esse é o ponto principal que foi baseado a história. Todo o resto foi algo criado livremente ali mais só pra trama da série mesmo. Mas ele quis abordar essa parte da sua vida e também trazer um foco muito grande em dramas familiares, e isso com certeza nessa série a gente tem bastante. Então agora que eu já falei sobre como a narrativa da série é baseada numa história real, agora a gente pode falar propriamente sobre a série. Bom, é o seguinte, eu não quero me estender muito nessa crítica, então eu quero falar brevemente sobre o que eu achei da série, se eu acho que você deveria assistir ou não, para depois eu começar a falar alguns pontos com spoilers. E para começar, como eu não quero dar muitas voltas, eu vou logo dizendo que eu gostei da série, mas também não achei lá grandes coisas. Ou seja, não é uma série ruim de forma alguma, mas também não é uma série super envolvente que mexeria muito com o meu psicológico se eu soubesse que não vai ter uma segunda temporada. Pra ser sincera, é uma série que até certo ponto é divertida e que é bem dramática em alguns pontos e que consegue também ser envolvente. Você se envolve ali com os personagens e com os traumas de alguns personagens e tudo mais, mas tem alguns pontos, alguns aspectos que acaba sendo um tantinho cansativo, porque como eu falei ali, a série é focada numa família que está se envolvendo com drogas, eles têm um passado já envolvendo isso também, que vai sendo revelado aos poucos, e aí você vai vendo como essa família é totalmente disfuncional e como eles são cheios realmente de traumas e de dramas, e como ali todo mundo tem problemas a resolver no núcleo familiar e com os seus próprios problemas ali introspectivos das suas famílias em si, e algumas dessas tramas, quando a gente vê que não tá envolvendo muito nesse núcleo principal ali do pai, do filho, da esposa e da outra filha que eu não citei antes, acaba sendo um pouquinho mais cansativo, principalmente quando a gente entra no arco ali do protagonista, digamos assim, apesar da série focar um pouco bem compartilhado ali em cada um desses personagens, eu senti que o protagonista principal da série era o Kane. E para ser sincera, para mim ele era o menos interessante. Quando focava muito na vida pessoal dele, a série para mim tinha uma boa
queda. Quando enfocava um pouco mais na outra personagem, na Bree, que é a outra filha do Harlan e da sua mulher, aí eu senti que tinha um desenvolvimento melhor, principalmente pro final da temporada. No começo eu achei que ela tava sobrando muito ali na narrativa, apesar de ela estar fazendo algo com uma certa pessoa que é bem importante e que impacta na vida dos seus pais e do seu irmão e tudo mais. Pra quem assistiu e quem vai assistir vai entender o que eu tô falando, mas eu acho que no começo da série ela tava sobrando bastante e com o desenvolvimento da série ela vai se tornando mais importante e a sua trama é a mais interessante e é claro quando envolve todo o núcleo do que está acontecendo com essa família, que é totalmente disfuncional mesmo. Essa família tem vários problemas e a gente não tem exatamente uma pessoa para torcer. É aquele tipo de série que a gente tá assistindo os vilões, porque não são boas pessoas ali, tudo que eles vão fazendo, eles vão se metendo em mais enrascadas, e a gente vai ver como que isso vai acontecer, apesar de que enquanto eu assistia, pra mim, eu via que o final ia ser totalmente trágico. E eu não vou dar detalhes aqui pra dizer se foi trágico ou não, mas digamos que eu senti que, apesar de eu ter gostado de algumas coisas que aconteceram, eu acho que a série finalizou alguns pontos, mas deixou muita coisa, de certa forma, aberta para uma segunda temporada. E isso me incomodou um pouco. Então, é o seguinte, como eu falei, não é uma série ruim, mas ela é até legalzinha, te envolve em algumas tramas, me emocionou, principalmente, me emocionou assim, eu não cheguei a chorar, tá, gente? Mas me pegou um pouco mais, principalmente na trama da Bree e tudo mais, mas esse aqui parece um novelão. Esse é o seguinte, se você gosta de tramas com algumas reviravoltas, um problema, tráfico e tal, tem até algumas mortes aqui bem explícitas, o que me surpreendeu, porque quando eu comecei a assistir, eu não esperava por isso. Então, tem tudo um pouco de tudo aqui. Não tem exatamente comédia, mas existem algumas coisas que são tão exageradas que acontecem ali na família e na cidade que me dava vontade de dar risada. Então, me dá essa sensação pra mim. Então, é algo que se você assistir, eu acho que provavelmente você vai achar ok, legal, não vai, ser enfadonho, de tipo, ai meu Deus, por que eu assisti isso aqui? Mas eu acho que se você não quiser assistir e partir pra alguma outra coisa melhor, tem muitas outras produções melhores aqui dentro da própria Netflix. Essa é a minha sensação. Então, perguntando, você recomenda? Não, depende. Se você não estiver procurando por nada extremamente bom, ou se quiser só passar um tempo ali com uma trama vendo vários traumas, cheio de problemas, assiste. Eu tenho certeza que não vai ser algo que você fala, meu Deus, só perdi meu tempo. Mas se você estiver procurando por algo extremamente bom, a própria Netflix tem outras produções melhores. Então agora eu quero comentar algumas coisas com spoilers sobre o que aconteceu na série. Então se você ainda não assistiu e pretende assistir, vai lá, assiste, depois volta aqui. E não se esquece de deixar o like antes de sair do vídeo e de se inscrever no canal também pra ver outras críticas, outros vídeos de curiosidades. Tem de tudo um pouco por aqui. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijo e até mais. Bom, gente, agora já falando com spoilers sobre tudo que aconteceu ali na série, eu acho que o final da série foi bem autoexplicativo, não tem muitas coisas pra serem esclarecidas, não é uma série difícil de acompanhar, tudo vai se mostrando bem claramente, mas é claro, se você tiver alguma dúvida, comenta aí nos comentários que eu posso tentar explicar pra você que talvez tenha perdido algum detalhe. O que eu queria comentar mesmo é sobre alguns personagens e sobre alguns pontos, principalmente sobre aquilo que eu comentei na parte sem spoilers, sobre ter uma segunda temporada, porque eu acho que o final ali da série ficou meio ambíguo. Quer dizer, bom, o principal ponto da série, que era o problema com o Grady, foi resolvido, né? Ele morreu, então eles não têm mais esse problema com esse personagem que era totalmente caricato e totalmente maluco. Ele, inclusive, é uma parte que eu falei que era meio cômico e tudo mais. Tem outras coisas, mas era ele mais que eu me referia também. Mas enfim, esse problema em si foi resolvido nessa primeira temporada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficaram muitos pontos soltos que me incomodaram de certa forma. Por exemplo, o que vai acontecer com a Bree e o seu filho, que ele diz, a gente viu que o relacionamento deles melhorou, mas aí ele vai lá e fala que não vai ir, mas tecnicamente falando, ele vai ter que acompanhar o pai dele pra onde ele quiser, porque a mãe ainda assim não se demonstra ser alguém capaz de ficar perto do filho. A gente sabe o motivo dela ter usado droga de novo e tudo mais, mas outras pessoas não sabem, nem dá pra explicar o motivo também, porque não é aceitável, né? Ela quis matar um cara. Então, eu acho que esse ponto me incomodou um pouco de ter sido deixado ali solto pra uma possível segunda temporada. E aí tem toda a trama ali também envolvendo esse filho do Harlan que aparece, e é um cara que me deixou um pouco confusa, porque apesar de eu entender alguém que procura um pai, que quer uma família e tudo mais, eu achei tudo isso
muito raso, ainda mais dele se envolver de cabeça assim e se colocar em perigo e fazer coisas erradas. Caramba, como é que alguém que acaba de conhecer uma família já se envolve tanto assim? Eu achei um tanto estranho, um pouco forçado, e acho que talvez eu senti, pelo menos até o final do último episódio, eu tava esperando alguma revelação a mais. Eu tava esperando até algo como se ele realmente não fosse filho e tava infiltrado ali por alguma coisa. Teve um momento que eu achei que ele era até parte da estratégia ali do Grade e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Mas ainda assim, achei bem estranho a participação dele e não duvido que isso tenha alguma explicação maior numa possível segunda temporada. Achei um ponto solto ali, muito largado. Toda a trama do Kane, que pra mim foi extremamente cansativa, dele não saber se ele quer ficar com a esposa, se ele quer ficar com a Jenna, achei a parte mais chata da série, sem dúvida nenhuma. Achei um cara totalmente um protagonista sem graça, que não dá pra se envolver muito e que ele é muito indeciso. No final, pra mim, ele fica com a esposa, ele fala ali que ama ela antes dele ir conversar com a Jenna, mas demonstrava o tempo todo na trama que ele gostava mais da outra, e aí quem resolve tudo é a mulher que fala não vamos se ver mais, e aí a esposa dele vai lá e fala, não, a gente tá bem. O que eu vi ali tem um ciclo, né, se repetindo, dele agindo muitas coisas igual ao seu pai, ele tá se tornando aos poucos o seu pai, e a Peyton, que é a sua esposa, tá meio que se tornando a mãe dele também, que aceitava tudo que o Harlan fazia, quieta, mas colocava a família em ordem. Eu senti que a série quis demonstrar isso, mas ainda assim achei uma coisa muito largada, principalmente porque a gente não tem um super desenvolvimento dessa personagem, e aí no final ela simplesmente volta e resolve que vai ficar ali mesmo, e é isso. Achei meio chatinho isso daí também, e vamos ver aí, porque se tiver uma segunda temporada eles vão abordar mais isso também, porque ele ficou com cara de tonto ali sem entender a reação da esposa também, né? E aí a gente tem o grande final ali também, grande modo de falar, né? Mas que a gente viu que eles se envolveram, os Buckleys acabaram se envolvendo com os Parker novamente. Como a gente viu no final ali da série, os Parkers foram os grandes traficantes que mataram o pai do Harlan. E a gente descobriu que eles mataram porque ele os traiu. Mas ainda assim, eles são grandes traficantes e no momento ali do desespero, eles acabaram se unindo a eles para ver se conseguia deter o Grade. E esse aí pra mim foi um outro ponto da série que eu achei extremamente fraco, porque se esses Parkers são grandes coisas, se eles são os bafafá da história ali, então por que eles não conseguiram deter o Grade? Achei bem forçado, uma maneira de só unir esse núcleo de novo, né, de Parker e Buckley e tudo mais, pra deixar essa pontinha solta pra segunda temporada. Eu achei isso bem chatinho, tá? Eu sabia que ia acabar rolando, porque eu tava chegando no final do episódio e eu falei, e aí, cadê os Parker? Não vai ter mais nada sobre isso? E a gente vê ali no final que tá sendo colocado uma trama de possivelmente eles vão ter que continuar trabalhando para os Parker para conseguir dinheiro, porque eles ainda estão na pindaíba, né? Estão cheios de dívidas, mas agora os Parkers querem tratar diretamente com a Belly. E aí a gente vê que provavelmente isso vai ser, na segunda temporada, um grande conflito interno dentro da família, porque a Belly não contou nada disso por Harlan, mais uma vez que já tinha ficado chateado com ela pela venda daquele terreno que ele não queria de forma alguma. Então eu acho que se tiver uma segunda temporada, a gente vai ver cada vez mais a destruição dessa família, só que de forma interna, principalmente envolvendo o Harlan e a sua esposa, porque se a gente for falar do impacto de pai e filho, o Harlan começou a se entender melhor com o Kane ali no final da temporada. Então eu acho que eles deixaram essas pontas que me incomodaram um pouco para uma segunda temporada. Entendo, mas eu acho que dava para construir melhor isso tudo. E aí vamos ver. Se não tiver uma segunda temporada, gente, sinceramente é algo que não vai me fazer falta. Mas se tiver, vai ser interessante ver a continuação dessa novela aí. Comenta embaixo pra mim se vocês acham que vai ter uma segunda temporada. Eu acho que vai depender muito do sucesso da série. E eu acho que ela tá fazendo relativamente, mas não dá pra entender muito bem os critérios da Netflix, então a gente vai ter que esperar mesmo. Teve séries que eu queria muito que tivesse uma segunda temporada e não teve, então não dá pra esperar. Mas enfim, comentem embaixo se vocês concordam comigo, se vocês gostaram da série, se vocês têm algum outro ponto a comentar ou não. Enfim, comentem tudo aí embaixo que eu quero ler a opinião de vocês. Deixem o like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo de críticas e outros que rolam por aqui também. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!